E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo dos desafios de programação, a gente vai seguir um formato um pouquinho diferente, porque eu resolvi a questão, mas eu não tinha iniciado a gravação. Então, eu vou explicar para vocês a resolução da questão de número 100, chamada Same Tree. Essa questão é uma questão de árvore binária, né? E vai ser dado para a gente duas árvores binárias. Nós precisamos verificar se essas árvores binárias são iguais. Uma árvore binária, ela é igual a outra se elas tiverem uma estrutura idêntica e os nós tiverem o mesmo valor. Por exemplo, essa árvore aqui da esquerda, ela tem um 1 como raiz, a da direita também tem um 1 como raiz. Se eu descer para o meu nó da esquerda do 1, eu tenho 2. Esquerda do 1, eu tenho 2 na minha segunda árvore. Direita do 1, eu tenho 3. Direita do 1, eu tenho 3 na minha segunda árvore. Então, essas duas árvores, elas são iguais, certo? Ah, o que é uma árvore binária? Uma árvore binária, ela tem duas ramificações. Um nó tem, no máximo, duas ramificações para baixo. E aí a gente diz que é o nó da esquerda e o nó da direita. Então, aqui nesse outro exemplo, a gente tem essas duas árvores aqui. A raiz dela, que é o nó 1, à esquerda do nó 1 eu tenho o nó 2, e na outra árvore eu tenho a raiz dela, o nó 1, e à direita do nó 1 eu tenho 2. Então essas duas árvores, apesar delas terem a mesma quantidade de níveis, delas apresentarem os mesmos valores, elas são diferentes, porque na estrutura delas, elas são diferentes, né? Na primeira árvore, o nó 2 está à esquerda da minha raiz. Na segunda árvore, o nó 2 está à direita da minha raiz. À esquerda da minha raiz eu tenho um nulo na minha segunda árvore. Então, essas duas árvores são diferentes. Beleza? Deu para pegar o conceito, né? Então, a minha abordagem para essa questão foi uma abordagem recursiva. A ideia é, eu analiso os nós em questão atuais, né? De entrada eu vou receber a raiz de duas árvores. Então eu vou analisar essas duas raízes, verificar se elas são diferentes. Se elas forem diferentes, eu já sei que, beleza, não é a mesma árvore. Se não, eu vou descer para a esquerda e para a direita dessas árvores e aplicar o mesmo algoritmo. Por isso, uma recursão. Vou usar a mesma função, chamando ela mesma, para poder resolver para as outras sub-árvores da minha árvore principal. Então, foi exatamente o que eu fiz. Se a gente olhar o código aqui, a gente recebe P e Q, que são as raízes aqui da árvore, né? Os dois uns aqui, por exemplo, para esse primeiro exemplo. E aí eu estou verificando. Os dois são none, né? Porque eu preciso checar a nulidade antes de eu chamar o meu nó left ou meu nó right, ou o próprio value do meu nó. Porque senão eu vou ter um acesso indevido de memória, né? Vai dar erro de null pointer. Então eu preciso verificar se esses dois nós que eu recebi de entrada, se eles são nulos ou não. Se os dois forem nulos, significa que eu recebi duas árvores que são idênticas. São vazias, mas são idênticas. Então eu retorno verdadeiro. Beleza, essas árvores são iguais. Depois, ainda verificando a nulidade, eu verifico se um dos dois é nulo. E se um dos dois for nulo, eu retorno falso, elas não são iguais. Por quê? Porque se eu fiz a checagem antes, verificando se os dois são nulos, e isso retornou falso,
significa que um dos dois não é nulo. Pelo menos um dos dois não é nulo. E aí, quando eu checo, se um dos dois aqui é nulo, significa que o outro não é nulo. Porque eu já fiz essa checagem de nulo aqui antes. Ficou confuso isso. Mas é a lógica. Se eu checo, peguei os dois nós, os dois são nulos, beleza. Eles são iguais. Se eu não entrei nesse if aqui, significa que um dos dois não é nulo. Ou os dois não são nulos. Aí eu faço uma nova checagem. Tá, um dos dois é nulo? É. Então eu retorno falso, porque aí vai dizer, por exemplo, que o meu P, se o meu P é nulo, ele vai ser diferente do meu Q, porque se o Q fosse nulo também, ele teria entrado aqui em cima. Beleza? Essas checagens de nulo são justamente para evitar tomar uma exceção de ponteiro aqui, um null pointer exception, quando eu acesso o valor do meu nó. Se o meu nó é um objeto, eu estou acessando o valor dele e ele for nulo, isso vai dar um erro, vai dar uma exceção. Por isso que eu tenho que tratar esses dois casos antes de eu continuar aqui para minha checagem, que de fato é o que vai verificar se as minhas árvores são iguais. Beleza, fiz as checagens de nulo. O que eu vou verificar? Tem os dois nós, P e Q. Eu vou verificar agora se os valores deles são iguais. Se o valor de P é diferente do valor de Q, significa que essas árvores são diferentes. É como se eu tivesse aqui, em vez do 1 e do 1, eu tivesse um 1 e um 4 aqui, ou um 3, ou qualquer valor diferente de 1. Então, peguei esses dois nós, botei lá para verificar. É a mesma árvore, os valores são diferentes, eu já retorno falso, porque quer dizer que essas árvores são diferentes. Se eu não entrei aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se a subárvore da esquerda é igual e se a subárvore da direita das duas árvores que eu recebo como parâmetro é igual. Então é como se eu deixasse de... Eu cobrisse aqui, por exemplo, eu estava no nó 1. Aí agora eu vou verificar se o nó 2 e o nó 2 para baixo de cada uma das minhas árvores, se eles são a mesma árvore, beleza, né? Isso vai me retornar um positivo. E também se a subárvore da direita das minhas duas árvores, se elas são a mesma árvore, eu vou retornar positivo. E aí eu vou, no total aqui, tipo, retornar true. Se as minhas duas subárvores, tanto para a esquerda quanto para a direita, também forem a mesma árvore. Então, por isso que é um algoritmo recursivo. Eu estou usando essa mesma função para verificar nó a nó dessas minhas duas árvores e se elas são iguais, se elas são a mesma árvore. Então é isso, eu já tinha submetido a questão, né? Foi aceita, passou para os casos de teste e aqui está o resultado da submissão, a questão aceita. E por hoje é isso e que o código esteja com vocês.